Olá, queria falar nesse vídeo sobre o livro do Ciro Gomes, Projeto Nacional Dever da Esperança. É um livro muito bom, li ele num fim de semana, adorei, o livro fantástico, leitura obrigatória. A meu ver, é praticamente um manual da presidência da República, né? Independentemente de você votar no Ciro ou não votar e militar para o partido dele ou não, as ideias que estão aqui acho que deveriam ser seguidas por qualquer presidente da República, né? Esse é o tipo de projeto que desenvolve um país, né? Então eu vou destacar aqui alguns pontos, obviamente, que eu falo da visão de um economista, né, de tudo que eu tenho estudado de economia, de desenvolvimento econômico e assim por diante. Então, vou destacar alguns pontos que eu acho legais, claro, que de uma perspectiva técnica, né? Então, a primeira coisa que me impressionou muito no livro é a densidade teórica e empírica dele. Ele é um livro que, apesar de ter sido escrito num linguajar não econômico, não economês, tem muita coisa de economia e dá para ver claramente os fundamentos econômicos de tudo isso daqui, né? Então eu vou falar um pouquinho desses fundamentos e por que eu acho que essa visão econômica, por assim dizer, é a única visão econômica possível para se desenvolver um país, né? O que tá aqui foi feito nos Estados Unidos, foi feito na Inglaterra, foi feito na Alemanha, foi feito no Japão, foi feito na Coreia, na China de hoje, tem sido feito no Vietnã, em Taiwan, em todos os países, a Holanda, né? Reino Unido, como um todo, se vocês olharem toda a história, né, de desenvolvimento econômico, de todos esses países que ficaram ricos, eles seguiram exatamente esse caminho aqui, né? Então, alguns aspectos que eu queria destacar, minha ideia é fazer um vídeo rápido, né, resumido. Primeiro, incrível essa abertura aqui com uma citação do Getúlio Vargas, né? Finalidade do Estado é promover a justiça social, mas não há justiça social sem desenvolvimento e não há desenvolvimento sem soberania. Então não adianta achar que a gente vai reduzir desigualdade, que a gente vai melhorar a qualidade das pessoas de vida, né? Reduzir pobreza e tudo mais, sem desenvolvimento econômico, né? Não existe caminho de redução de desigualdade e melhora de qualidade de vida sem crescimento, sem aumento de renda per capita, sem desenvolvimento econômico. Então esse é o primeiro ponto que tá muito claro aqui na cabeça do Getúlio e que o Ciro cita, né? O número 2 é que não há desenvolvimento sem soberania. Então essa ideia de que os países ricos vão nos ajudar a nos desenvolver, que as multinacionais virão aqui desenvolver o Brasil e tal, nada disso procede, né? O desenvolvimento ele é feito sempre de dentro de um país que tem soberania nas decisões, que tem desenvolvimento tecnológico autóctone, né, nativo, que consegue fazer um sistema nacional de inovação, desenvolver suas próprias tecnologias, né? E, aliás, me chama a atenção a leitura que o Ciro faz aqui da Mazzucato, da Mariana Mazzucato, que está perfeita, né? Ela escreveu aquele livro incrível que é o Estado Empreendedor. Ela acabou de ganhar um prêmio agora, acho que é o von Neumann, um prêmio super legal aí sobre o trabalho dela, né? Então, sem soberania não dá para se desenvolver, né? Você achar que os estrangeiros vão te desenvolver. Aliás, esse foi o grande erro do Brasil a partir dos 90, né? Com as ideias do FHC, de teoria da dependência. Ali foi a curva errada que a gente pegou na história. E o Ciro também trata isso de maneira muito interessante, né? Porque ele foi um dos participantes do Plano Real, né? Ele estava dentro ali, apesar de que ele era meio outsider da equipe econômica, né? Na época, quando o FHC trouxe todo mundo, a escolha do Ciro foi feita pelo Itamar, né? O Itamar que queria o Ciro, porque o Itamar, obviamente, tinha uma cabeça muito mais nacionalista do que o FHC, que achava que as multinacionais iam desenvolver o Brasil, e toda a equipe econômica, né? Inclusive no evento da parabólica do Recupero, para quem se lembra disso, para quem não era nascido, ali na transição do Plano Real, quando a FHC se desvinculou para concorrer à presidência, ficou a dúvida. Primeiro o Recupero assumiu o Ministério, né, da Economia, acho que foi se não me falha a memória, em 94. Porque o Real foi implantado em 1º de julho, depois tinha um prazo de desvinculação, aí o FHC saiu, o Recupero assumiu, só que ele caiu numa besteira lá numa entrevista meio em off de falar alguma coisa sobre os índices de inflação, o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente sonega, uma coisa meio numa conversa informal, mas isso ficou gravado, ficou conhecido como o escândalo da parabólica, né? E aí foi pro ar, e aí fizeram recortes, edições, e aquilo pegou muito mal, né? Porque parecia que o ministro da Economia estava sonegando informação. E aí ele caiu, e aí ficou uma discussão entre a equipe econômica da época, que era justamente composta pelo time que viria a compor a equipe econômica do FHC, né? Que era o Malan, o Pércio Arida, que depois iria para a presidência acho que ele estava no BNDES, né, nessa época já, e depois ele iria para a presidência do Banco Central, o Malan que viraria ministro. Tudo isso está bem registrado num filme que é a História do Real, que foi para o cinema, até que é bem legal.
Bom, o fato é que a equipe econômica não queria o Ciro Gomes, porque ele tinha ideias nacionalistas que iam meio contra a ideia as ideias da equipe econômica naquela época, que ainda não era a equipe oficial que iria assumir os ministérios, BNDES, Banco Central, etc. e tal. Mas o Itamar falou, não, é o Ciro Gomes que vai ser o ministro, porque obviamente o Ciro tinha tem uma cabeça muito mais nacionalista, né? E ele assumiu, e aí ele ficou naquele curto espaço ali de setembro, outubro até final de dezembro como ministro, e depois, obviamente, o FHC foi eleito e ele acabou não tendo espaço, porque as ideias dele não estavam de acordo, obviamente, com a equipe e com a cabeça daquele momento, né? Então, e é legal porque ele não conta essa história que eu estou contando, essa é uma história mais insider, por assim dizer, que um passarinho me contou, mas, enfim, bate consistentemente com tudo que está contado aqui, com toda a história econômica que o Ciro conta, que é muito legal, da história do Plano Real, de como o Plano Real controlou a inflação, que foi, enfim, como o controle de inflação foi um mecanismo fantástico, né? Só que às custas de destruir a nossa indústria, porque permitiu uma sobrevalorização cambial, o câmbio ficou muito, muito apreciado, nossas indústrias não conseguiram competir com o exterior, um choque de uma redução de tarifas muito violenta por conta da abertura, e é interessante porque o Ciro conta aqui que ele mesmo fez uma redução tarifária com abertura, porque naquele momento do Plano Real isso era fundamental, ali em setembro, outubro, novembro, na virada de 94 para 95, houve um boom de demanda, um boom de crescimento, porque a estabilização da inflação provocou um aumento de salários muito forte. As pessoas saíram consumindo como se não houvesse amanhã, porque de repente o salário delas apareceu. E aquilo provocou uma pressão de demanda no linguajar dos economistas, e a economia começou a superaquecer, e os setores muito oligopolizados da economia começaram a aumentar preços, né? Então isso colocava em risco o Plano Real logo na partida, antes do FHC assumir ainda em 1º de janeiro de 95. E aí o Ciro abaixou as tarifas como maneira de trazer importados para concorrer com os oligopólios nacionais para segurar o plano, né? Então o plano realmente teve um sucesso retumbante do ponto de vista de controle da inflação. Só que ele deixou um legado muito caro para a gente, que foi o começo da destruição da indústria brasileira, né? Ali, isso eu discuto muito no meu livro com o André Roncalha, Brasil, uma economia que não aprende. Ali está a curva errada que o Brasil pegou nos 90, né? Então, a China foi para um lado, né? O Brasil foi para o outro, né? Hoje a China é o que é, porque nos 90 ela pegou a curva certa, e o Brasil é esse fracasso hoje, porque nos 90 ele pegou a curva errada. E isso, ao meu ver, está muito ligado à questão da soberania. Claro que tem um interreno aqui a parte do PT, do governo Lula, que o Ciro também analisa de maneira bem legal, né? E ali teve, de fato, uma janela de tentativa de soberania, né? Eu acho que o governo Lula, Dilma, ele é um pouco contraditório. Ele tinha aspectos bastante nacionalistas e de soberania e outros nem tanto, né? Mas só para concluir, então, esse ponto da epígrafe do livro, né? Que é a epígrafe do Getúlio Vargas, por fim, a questão da justiça social. Então, a justiça social só vem com o desenvolvimento econômico e com soberania, né? A ideia de redução de desigualdade social, ela acompanha o desenvolvimento econômico, e não é uma ideia aqui de crescer o bolo para depois dividir, não. Quanto mais o bolo vai crescendo já com divisão, maior é a potência dessa sociedade para criar mais riqueza, né? Essa é uma grande novidade dos estudos empíricos mais recentes. Eles mostram que a redução da desigualdade turbina o crescimento econômico, e não o contrário, né? Então, quanto mais isso depende, obviamente, do Estado, da condução do Estado, né? O Estado tem que promover um desenvolvimento ao mesmo tempo em que ele promove redução de desigualdade, né? Se ele deixar só os mecanismos de mercado funcionarem, existe grande tendência do desenvolvimento ocorrer mais com o aumento de desigualdade, né? Então, essa parte da justiça social depende muito do manejo do Estado, né? A ideia de que o mercado vai promover desenvolvimento com igualdade de renda é um negócio completamente sem sentido, né? Então, aliás, essa é a tônica do livro, né? Isso é uma coisa que, obviamente, eu também estou totalmente de acordo, que o desenvolvimento econômico ele é promovido pelo Estado, né? Com forças de mercado. Com isso, obviamente, o Ciro não quer dizer, e fica bem claro aqui no livro, e eu também sempre escrevo isso no meu blog, nos meus posts, nos meus trabalhos, que o desenvolvimento econômico ele é sempre um processo levado a cabo, liderado pelo Estado,
turbinando, fortalecendo as empresas domésticas e a iniciativa privada. Não há desenvolvimento econômico sem iniciativa privada, sem empresas domésticas poderosas que conquistem o mundo e, portanto, sem mercado. Mas também não há desenvolvimento econômico sem a mão do Estado para liderar, para coordenar esse processo. Eu costumo brincar que o Estado é uma espécie de técnico de futebol, né?